Ela quer fazer uma grande reportagem. Seja no jornal, seja na revista, seja na televisão, seja no rádio. Se você usar essa forma, então vai ser o seguinte. A reportagem tem que ter BC mais BF. Que é o seguinte. BC é um bom começo. E BF é um bom final. Parece simples, né? Agora, por que uma reportagem precisa ter um bom começo? Vocês imaginam o seguinte, se ela for uma revista, essa reportagem está disputando a atenção do leitor com 10, 15, 20 outras reportagens. Se ela for na televisão, você está disputando a atenção do telespectador perante outras televisões ligadas, né? Se você começa uma reportagem mal, o cara que está vendo você não leva nada, ele muda de canal, ele sai fora. Então precisa ter um bom começo para fisgar o leitor, o telespectador, para pegar de cara o leitor, porque não adianta nada você fazer uma grande reportagem cujo começo é de tal maneira desorganizado que a pessoa começa a ler e falar, isso aqui não me interessa, não vou ler. Quer dizer, pode estar um tesouro lá no meio, está o ouro lá no meio, mas o sujeito existe, porque não teve um anzol que fisgá-lo pela barriga. Tem que ter um bom final, por quê? Porque se a reportagem não tiver um bom final, ela vai morrer de morte súbita. Lá vem a reportagem, de repente ela acaba. Ela acaba de maneira que o sujeito fala, pô, mas que coisa mais sem graça, mas que bobagem isso aí. Então, ela tem que ter um grande final, um final assim, apoteótico, para que o leitor, o telespectador, tenha, naquele momento, a mesma impressão que a gente tem no cinema, quando está assistindo um bom filme, você está enlevado naquele filme, naquela história, naquela trama, aí o filme acaba, sabe? Puxa, e aí você vê na tela, né, correr aqueles nomezinhos lá com os créditos, né, aquela musiquinha, fala, puxa, podia continuar mais um pouco, estava tão bom. Se você não tem essa sensação no filme, é porque ele não foi bom o suficiente. E a reportagem, então, teoricamente, tem que ter um bom final para que termine. E o leitor fala, puxa, eu leria mais, se tivesse mais um pouco, eu leria, continuaria lendo. No jornalismo, eu digo, não tem moleza. Pessoa que se destaca no jornalismo porque aprendeu a lanhar o muro de pedra com a unha para subir. Então, o trabalho e ter linha é talento. Então, você tem que pôr no meio trabalho e talento muito. Muito quanto? O necessário. É 1 hora de trabalho, é 100 horas de trabalho, é 2 semanas de trabalho? Seja, mas é o necessário para você chegar a encorpar aquela reportagem de maneira sólida. Então, você. Qual foi a motivação que o senhor teve em começar o Globo Rural, um programa tão diferenciado no território da Rede Globo? Para ser verdadeiro, eu não participei da criação do programa. Quando eu fui para lá, o programa tinha 1 ano de vida. Então, essa pergunta teria que ser respondida por outra pessoa. Mas, de qualquer maneira, desde o tempo de Editor Abril, que eu achava que cabia fazer no Brasil uma revista voltada para o homem do campo ou um programa de televisão. Porque a agropecuária no Brasil é uma das forças desse país. Talvez seja a maior força desse país, é a agropecuária. E é um mundo que é visto com muita restrição, com muito preconceito pelos jornalistas da cidade. Então eu sempre achei que um programa de televisão, uma revista voltada para a agropecuária, voltada para o homem do campo, teria boas condições de sobrevivência. José, você quando cobriu, você fez aquelas matérias internacionais no cotidiano, né? Participou daquelas matérias de guerra. Qual o parâmetro que você traça daquela época para hoje, né? Porque antigamente a notícia não custava chegar, né?
até a gente. E hoje a coisa tem mais uma instantaneidade, né? Em função de vários veículos que hoje têm essa facilidade. Eu queria saber assim, o que você diria para a gente nesse sentido? A criação de instrumentos tecnológicos para passar notícia, para passar informação, foi fantástica nos últimos anos. Porém, de outro lado, no caso da cobertura de guerra, acontece que os americanos aprenderam no Vietnã que a imprensa na guerra é uma arma tão importante quanto o canhão ou o avião. Sabe? E, em cima da lição do Vietnã, em que os americanos foram absolutamente generosos em relação à imprensa, deixaram a imprensa trabalhar de maneira livre como nunca se via antes, mas já na Guerra do Golfo a coisa foi bem diferente. Então, ao mesmo tempo que o jornalista hoje tem equipamentos para mandar a notícia impressa, ele não tem mais como chegar na fonte. Então, o jornalista trabalha com fonte de segunda mão. As informações que ele recebe vêm filtradas pelo aparato militar. O exemplo mais claro disso está na Guerra do Iraque. Qual que foi a reportagem mais sensacional da Guerra do Iraque? Foi aquele dia que o Saddam foi encontrado debaixo do buraco, sujo, possivelmente com piolho na barba, com aquela cara parvalhada de quem não tinha dormido, com comida apodrecendo. Ele sai daquele buraco, fica patético diante da câmera, aquele zumbi. E foi a reportagem mais sensacional da Guerra do Iraque. Não teve um jornalista nessa história. O Exército filmou, o Exército gravou, o Exército fez o áudio, o Exército fez a luz e passou para o jornalista o pacote pronto. Então o jornalista, nessa guerra tecnológica de hoje, ele não tem mais acesso à fonte como o jornalista teve na Guerra do Vietnã e como teve na Segunda Guerra. Então, de um lado, um ganho tecnológico, de outro lado, uma perda, vamos dizer assim, política. Criar essa aproximação com a fonte, meio que uma amizade, como o senhor citou aí, com as suas fontes que o senhor voltou para visitar, facilita na entrevista com essa fonte fazer uma boa matéria? Isso é um sonho de todo correspondente de guerra, é ter acesso à fonte diretamente. Então, todos os correspondentes do Vietnã queriam ter contato com o povo vietnamita, arranjar um jeito de entender aquela língua de sapo, de blá, 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 para ter a informação direta do povo, né? É o grande sonho de todo correspondente de guerra, quando chega num país estranho, é esse, né? Captar a voz do povo diretamente, né? Sem o filtro do aparato militar. E no Vietnã muita gente conseguiu isso. Tá? Você conseguia falar no hospital, falar com o enfermeiro, falar com feridos, com visitas das pessoas, dos familiares que iam visitar entes feridos lá no Vietnã ou mortos, né? A gente entrava no meio do povo, falava francês, muita gente lá falava francês, né? Poucos falavam inglês, mas francês muita gente falava. Então você tinha contato direto com o povo, coisa que não aconteceu no Iraque. No momento que você consegue uma empatia com o entrevistado, ele passa a confiar em você, ele passa a agir mais naturalmente, com mais naturalidade, mais espontaneidade. Não só o personagem cresce, porque fica autêntico, né? Porque na televisão é muito fácil você perceber que a entrevista foi armada, está artificial, foi combinada antes, sabe? Ao contrário, se você consegue a confiança do entrevistado, a coisa fica bem natural, bem normal e com mais credibilidade. O que o senhor acha da questão do diploma de jornalista, que hoje não é mais necessário? Muchacho, quando eu comecei no jornalismo, não era obrigatório diploma. Então, eu entrei na Folha de São Paulo através de um concurso interno. Saiu um anúnciozinho na Folha: você quer ser jornalista? Telefone e marca uma entrevista. A gente ligava lá, a pessoa atendia.
eu queria aquele anúncio de seja lá, então vem aqui tal dia. Você ia lá, a pessoa fazia uma entrevista, depois te dava um papel, faz uma redação aí de 30 linhas sobre, digamos, né, a queda do Gaddafi, se fosse hoje, né? Gaddafi na Líbia. Faz aí, 30, 40 linhas. Você fazia aquilo, o cara botava numa pasta e me vinha com aquele papo. Olha, no momento não temos vaga, nós vamos examinar o seu texto. Quando tiver uma vaga, a gente liga. Muito prazer, até logo. O que se faz em toda a busca de emprego, né? Eu fui para casa, falei, isso aí nunca vai morrer. Para minha surpresa, 2 dias depois chegou um telegrama. Venha, procura fulano de tal aqui na Folha. Cheguei lá, de tarde, o cara falou, olha, nós vimos o seu material, tem uma vaga aí, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Começa quando? Ele falou, hoje. Eu falei, então estou aí, já estou andando. Como é que se recrutava um jornalista antes do diploma? Desse jeito, né? Ou principalmente de outro jeito, que era o seguinte. Eu conto uma experiência que eu tenho pessoal da Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, que na época já era um grande jornal, na época que eu comecei lá. O recrutamento era feito através, os repórteres eram tirados entre os office boys, os porteiros, os faxineiros e o pessoal de administração. Gente, sabe, jovem, de 15, 16, 17 anos, que encostava no jornal, aquele lugar é para faxina, tem. O cara entrava, sabe? Ou como porteiro, ou como auxiliar de administração. Aí o sujeito, dentro do ambiente de jornal, acabava conhecendo o pessoal da redação, fazia suas relações pessoais, e um belo dia se sabia, por exemplo, o Joãozinho que é porteiro da tarde, ele gosta muito de futebol, ele falando de futebol. Aí um dia o repórter de futebol não apareceu, tem que cobrir um treino do Corinthians. Ô Joãozinho, vai lá, anota para nós depois do treino do Corinthians. Aí o menino vai e traz as informações direitinhas. Aí o editor diz, olha, aquele cara é bom, ele vê o treino e sabe direitinho o que é. Outro dia, outra necessidade, chama o Joãozinho. Em 3, 4 meses, o Joãozinho está dentro da editoria de esporte. Surgiu uma vaga, o Joãozinho está pronto ali. Então, recrutava-se jornalista, repórter, quando eu entrei, que não tinha necessidade de diploma, de gente que ia procurar o jornal a troco de um prato de comida. Esse pessoal que ia procurar o jornal para ser office boy, porteiro, vigilante, essas coisas, é gente que passava fome, era lumpen, é gente mal alfabetizada. Esse pessoal que era recrutado para ser jornalistas. Depois do diploma, se recruta jornalista como? O sujeito que tem 4 anos de universidade. Então, o sujeito do Brasil, para ter 4 anos de universidade, ele já fez 12 anos. 12 anos. Mais 4, 16 anos. Então, uma pessoa que tem 16 anos de estudado na escola, tem 4 anos de universidade, seguramente uma pessoa mais firme, tem mais capacidade crítica, tem mais base para enfrentar o patrão, para enfrentar o mundo difícil das relações de trabalho, do que um coitado que pegou emprego a troco de um prato de comida, sabe? Tem uma diferença no jornalismo brasileiro brutal. Então, questão de diploma, para o jornalista, tanto faz. Ela é importante para o país. Para o país. Porque é um país que quer deixar de ser cucaracha, como nós somos. Um país que quer deixar de ser terceiro mundo, como nós somos. Um país que quer deixar de ser um país analfabeto, como nós somos. Só vai conseguir através da escola, através da profissionalização qualificada em todas as áreas. Nós queremos bons ferreiros, bons torneiros mecânicos, bons tecelões, bons farmacêuticos, bons dentistas e bons jornalistas. Porque dentro dessa ambição de fazer um país melhor.